Exatamente. Doutora, a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes nos bastidores sobre o pouco que se fala sobre as doenças inflamatórias e como você disse, ele tira totalmente a capacidade, né? É uma doença que causa desconforto, gera aí uma paralisação dessa pessoa em muitas atividades e a gente vai falar específica hoje da retrocolite ulcerativa e também da doença de Crohn. Eu acho que muita gente ao ouvir essas duas palavras aí vai se entender hoje nesse diálogo nosso, correto? Isso mesmo. A doença inflamatória intestinal, a gente sempre fala que as duas principais é a retocolite e a doença de Crohn. São duas doenças que acontecem mais ou menos em 1 a 2% da população brasileira. Só que a gente observou nos estudos recentes que isso teve um aumento do ano passado para esse de 15%. E por que acontece isso? Ela é uma doença que ela envolve o estilo de vida do paciente. Hoje a população ela tem tido uma alimentação que é pouco saudável, associada a fator genético e a causa ela não é muito bem definida, mas a gente se fala de ter uma infecção intestinal que pode ter desencadeado essa alteração imunológica do paciente que leva à doença. Por que é tão importante falar sobre isso? Porque o paciente ele fica mesmo limitado, porque as duas doenças elas geram quadros de diarreia, dificuldade do paciente sair de casa, dores abdominais intensas. Sendo que a retocolite, a diferença de uma e de outra, é que a retocolite ela só pega o intestino grosso. A doença de Crohn, ela pode pegar da boca até o ânus, a gente fala. Então, pode pegar o intestino fino, que é o delgado, e ela pode gerar um quadro de perfuração. Então, ela é muito grave para o paciente. E o mais temido de tudo, que é o que a gente conversou aqui um pouquinho antes, é que elas podem ser fator de risco para o câncer de intestino. Por quê? Porque é uma doença que gera um processo inflamatório aí, crônico no intestino, essa agressão contínua no intestino acaba desenvolvendo o câncer de intestino, isso se não for tratado. Se o paciente acompanhar, e é um acompanhamento, porque é uma doença que não tem cura, se ele acompanhar no consultório, se ele controlar a doença, ele evita essa evolução para o câncer.